Olá, gente, tudo bem com vocês? Para quem é novo aqui, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Jéssica, eu sou vistoriadora de imóveis, sou corretora de imóveis também. Sou uma corretora que se especializou em vistoria de imóveis para locação. E aqui no nosso canal nós abordamos esse tema. Nós falamos com vistoriadores de imóveis, falamos com locatários, com proprietários e com imobiliários. Nosso foco aqui não é dizer quem está certo ou errado, nosso foco desmistificar, esclarecer muitas questões sobre a vistoria, até porque nós não temos uma legislação clara sobre vistoria de imóveis no aspecto de locação, tá? Compra e venda eu não sei, mas eu sei que no aspecto de locação nós não temos. Nós temos algumas menções sobre a vistoria, mas nós não temos algo claro. Então, nós trazemos aqui nossa vivência, nossa experiência, porque o que a gente tem que entender? Por mais que às vezes a lei não seja clara em alguns aspectos, nós temos o costume, nós temos a jurisprudência, temos os doutrinadores, que no caso geralmente ninguém fala, então estou aqui, né, para ver se eu me torno uma doutrinadora, brincadeiras à parte, né, mas é verdade. Então a gente vai muito pelo costume, pelas experiências, pelas jurisprudências, então você tem um caso ali, por exemplo, que você começa a trabalhar com vistoria e sempre dá problema naquele aspecto, então você corrige para que não dê mais aquele problema. Então, é nesse aspecto que a gente procura ensinar sobre vistoria, sobre o que dá certo e o que dá errado, sobre como os juízes têm entendido algumas questões, é mais nesse aspecto. Assim, um projeto de lei, eu sempre gosto de lembrar, para regularizar pelo menos um pouco, mas ainda assim, eu dei uma olhada, ainda é muito fraco no aspecto do que uma vistoria tem que ter ou não. Então, o que a gente vai falar aqui é como você vai evitar problemas. Porque o que a lei diz, né? A Lei 8245, a lei do inquilinato, lá no artigo 22, quando ela fala sobre os deveres do locador. Ela fala que o locador, se o locatário, o inquilino, chegar no locador e falar, eu quero uma vistoria, ele é obrigado a fornecer. Na prática, gente, o certo mesmo é, independente se o locatário pediu ou não, é ser feita uma vistoria, porque se você não tem uma vistoria, você não tem uma prova de como esse imóvel está sendo entregue. Então, vamos considerar o cenário que todo mundo deveria fazer a vistoria de entrada, tá? E quando fala disso, fala assim, que é obrigado a fornecer a vistoria, aliás, fala, é obrigado a fornecer uma descrição minuciosa, não tem a palavra vistoria, nós entendemos como vistoria, mas fala uma descrição minuciosa do imóvel, do seu estado, e falando sobre os eventuais defeitos. Então, isso é a vistoria de entrada. E aí, com base nessas poucas palavras, nós temos que tirar requisitos, tirar o que tem que ter numa vistoria, pensando na locação, pensando no uso do imóvel, pensando nos conflitos que tem na desocupação. Então, o que nós vamos passar aqui para vocês são alguns requisitos que tem que ter uma boa vistoria. Já tem outros vídeos aqui no canal, mas é um assunto que sempre surge. Inclusive, eu vou deixar no link ali um vídeo que eu fiz uma vistoria bem rapidinha ali, ao vivo, assim. Estava ali fazendo uma vistoria, eu filmei a tela do meu celular, como que eu fazia, para vocês juntarem aqui a teoria com a prática, tá? Mas se você trabalha com vistoria de imóveis, você é um vistoriador, está começando na profissão, ou você é um corretor que faz suas vistorias, uma imobiliária que faz suas próprias vistorias, eu já vou te adiantar, esse vídeo vai te ajudar muito, o vídeo ali da vistoria na prática vai te ajudar muito. Mas não vai te ensinar 100%, porque primeiro que é a prática, tá? Segundo que eu teria que me alongar muito nesse vídeo e ninguém ia ver, entendeu? Vamos ser honestos, ninguém para ficar vendo um vídeo de 4, 5 horas, tá? A fio, parado ali. Então, eu recomendo que você faça um treinamento de vistorias. Nós temos treinamentos, você pode acessar o nosso site, que eu vou deixar ali também na descrição. E tem outros treinamentos aí, se não quiser fazer o meu, tá tudo certo, mas faça um treinamento. Não adianta você querer pegar só essas aulas e já se consagrar um vistoriador. É com a prática, é com o aprendizado do dia a dia, com o estudo, tanto de treinamentos quanto vários estudos, né? Você vai pegando. Então, já para deixar claro isso aqui. Às vezes o pessoal me pergunta como que faz e tal, uma mensagem só eu não vou conseguir esclarecer tudo. Não é que eu não quero, que não dá, gente. Não dá. Ó, eu vou ser sincera, leva tempo para explicar para vocês, para eu fazer esse vídeo. Para eu explicar como fazer uma vistoria, leva tempo. Então, lá no meu treinamento tem. Quem quiser, tudo bem. Quem não quiser, tá tudo certo. Fica por aqui, assiste os vídeos, faz outro treinamento, não faz. Todo mundo é livre, mas eu estou falando a verdade, tá? Sobre isso. Então, se você quer fazer uma boa vistoria de entrada, a primeira coisa que você vai ter que ter é organização, tá? Eu vou até escrever aqui, que daí vai ficando mais fácil. Como assim organização?
você tem que pensar como que você vai fazer essa vistoria. Você vai fazer ela em Word, você vai fazer através de um aplicativo, você vai fazer no papel e caneta. Então, você vai organizar o seu método. Qual vai ser o seu meio de fazer a vistoria? O meio para fazer vistoria. Por que que isso é importante? Se você for fazer no Word, por exemplo, então você vai ter que ter o Word mais uma câmera lá para tirar fotos, ou celular. E aí você vai ter que ter, consequentemente, um aplicativo com data e hora. Você vai ter que ter um local para guardar essas fotos. Eu acho mais complexo fazer no Word. Tem muita gente que fala, eu faço no Word porque os aplicativos, eles têm umas nomenclaturas, fala sobre o estado do jeito que eu não concordo e tal. Assim, faz como você achar melhor, mas eu acho que é muito complicado fazer no Word em larga escala. Que eu digo larga escala assim, é você que é uma empresa de vistoria grande, você que é uma imobiliária que faz muitas vistorias, por conta do armazenamento, por conta de você. Eu vou falar por mim quando eu faço saída, tá? Eu, Jéssica. É muito ruim. E eu vou falar pra vocês, porque tem muita gente que. Eu não tô falando que é certo e que é errado, cada um faz como achar melhor, mas eu vou falar os pós e os contras. Tem muita gente que fica bravo quando eu falo que eu não gosto de fazer vistoria no Word e deixar as fotos separadas num Drive, por exemplo. E falam, não tem nada a ver e tal, eu prefiro assim, é mais prático, não sei o quê. Vou falar pra vocês. Se judicializar, vocês têm um problemão. Por que que eu tô falando isso? Nós estamos atuando como assistente técnicos em alguns processos e muitas vistorias são assim. No Drive, a foto separada. É horrível. É horrível, me perdoa, mas é horrível. Eu tenho que olhar o papel e eu tenho que ficar procurando a foto. Muitas vezes tem uns ainda que organizam. Parabéns para quem organiza por cômodo. Ou coloca nome na foto e coloca lá o nome. Esse aqui é o armário do quarto. É muito melhor. Mas a maioria não faz assim. Joga lá num drive um monte de foto, da entrada principalmente. Na saída é tudo bonito, né? Na entrada que é o problema. E aí você tem que ficar adivinhando de onde que é aquela foto, de qual cômodo que é. Eu peguei um caso desse. E ficou muito difícil defender a parte, entendeu? É ruim pro locador, é ruim pro locatário. Porque você tem que provar o que você tá falando. E como que você prova que aquela foto é daquele cômodo? Como que você prova que é daquele armário? O imóvel inteiro só tem armário branco em todos os cômodos. Como que eu provo que aquela foto daquela porta é do armário da cozinha? Então, você tem que ficar muito atento com isso, porque é um processo milionário, um dos processos que a gente participou, e o locador ali perdeu boa parte, o locatário perdeu boa parte por falta de organização da vistoria, tá? Então, veja direitinho. Você quer muito fazer Word, você faz questão, tá bom, mas pense nisso, para fazer saída é ruim, porque eu tenho que olhar o papel e eu tenho que olhar o Drive, abrir foto e olhar. É muito mais fácil quando você faz por um aplicativo ali, ou num documento que abre a própria foto ali dentro, é muito mais prático. Eu detesto fazer vistoria de saída assim, e eu vou falar para vocês, dependendo, eu nem faço, se for de outra empresa ali, porque é muito complexo. Às vezes você faz a sua vistoria de saída, né? Você faz a entrada e a saída, você já se entende e tudo mais, mas para quem tem que fazer a saída de outra pessoa que faz dessa forma, eu falo, é chato. Tem uma grande chance de você deixar passar alguma coisa, porque você tem que ficar caçando, leva muito mais tempo, o locatário fica na tua frente esperando ali na saída e fica demorando muito mais. Mas assim, faz como cada um quiser. Eu tô falando do pós, né, dos contras, né? Qual que é o lado bom? Realmente, eu concordo que em partes é mais rápido. Porque aplicativo tem que ficar clicando, né? Tirar foto, aí tem que subir a vistoria. Mas é só isso, vou ser sincera, eu acho tem bem mais contra do que pós, do que a favor, né, que fala, fazendo Word. Aplicativo eu já gosto, porque aplicativo você faz tudo ali, fica tudo ali armazenado. Qual que é o lado ruim? Tem um lado ruim dos aplicativos. Você depende de um sistema de terceiros. No Drive também, mas eu acho que é muito mais ligado ali. Se o aplicativo para de funcionar, o que acontece bastante. Tem aplicativo que é maravilhoso, mas toda hora dá bug. Toda hora dá um problema. Aí você deixa de atender cliente porque o aplicativo está fora do ar. Então, assim, isso é um problema ruim. Qual que é o outro ponto? Se der qualquer problema lá no sistema do aplicativo deles perder as fotos, você tá lascado se você não tiver um backup, não tiver baixado essas fotos, porque tá tudo lá com eles. Tá? Então é isso. Deu um erro no aplicativo e desconfigurou. Essas coisinhas assim, você depende de um terceiro, mas pelo menos você tem tudo organizadinho, você tem para quem reclamar. No Drive você vai reclamar para quem? Pro Google, que leva dias para te responder, né? Papel e caneta, minha gente, papel e caneta pode pegar fogo na imobiliária, na empresa de vistoria, pode alagar, pode perder, pode começar a apagar. Também tem que guardar as fotos separadas em CD, perde CD, risco CD. Eu acho muito complicado, tá? Então, meios para vistoria, você vai verificar, vai escolher qual que é o seu.
E aí você vai procurar ter um padrão, uma padronização, entendeu? Então, você vai fazer por cômodo, aí você vai ver se você vai começar pela porta, pelo piso, e vai seguir sempre o mesmo padrão. Evite fazer, por exemplo, a sala você começou pela porta, e o quarto você começa pela parede. Procura fazer um padrão, fica mais bonito, entendeu? E não fazer de coisas aleatórias. Então, você vai lá, entrou no quarto, fez a porta. Daí você olhou, nossa, eu tô vendo um guarda-roupa, vou fazer ele. Aí depois você olha outra coisa, a janela, vou fazer a janela. Siga um padrão, porque senão você vai se perder e vai esquecer. Tem vistoria que eu vejo que o pessoal não fez o teto, porque esqueceu de fazer o teto. E aí, como é que você cobra na saída? Não cobra, não tem prova, como é que você vai cobrar, né? Então, procura se organizar. Outra coisa que é importante também é fazer a separação dos cômodos, igual eu falei, fazer a separação dos itens. O que mais que eu ia falar, gente? Calma que eu esqueci, meu Deus, eu não anotei aqui que eu ia falar. Bom, vamos começar já pelo que você tem que olhar daí. Então, separou a sala, vou começar pelo item porta. Quais são as principais coisas que você tem que fazer na vistoria? Quais são os principais requisitos? Você tem que colocar o estado do item. Estado do item. Você tem que colocar, quando o item for compatível, colocar cor. Por que eu falo compatível? Ah, poxa, uma geladeira. Será que é importante colocar a cor de uma geladeira? Geralmente é tudo branca. Então, não precisa, tem a foto ali. Agora, se é uma geladeira daquela tipo inox, prateada, uma geladeira preta, uma geladeira retrô, vermelha, aí você coloca, entendeu? Tem coisa que é padrão, não precisa ficar colocando a cor, porque é coisas assim que, se o locatário estragar, não vai ser uma pintura que vai resolver. Estragou uma geladeira, eu vou pintar a geladeira? Não, eu vou ter que repor na mesma marca e modelo, tem a foto ali da cor da geladeira, eu reponho. Agora, a cor de uma parede, eu preciso colocar a cor de uma parede, porque ela vai receber pintura. Vocês entendem? É quando vocês verem ali que é válido colocar a cor, vocês colocam a cor. Lembrando que tem as fotos, né? Eu gosto das fotos. Então, cor, quando for válido, colocar cor. Eu me fugiu a palavra, tá? Tem outra palavra, eu tô falando válido, mas me fugiu o que que é. Quantidade também, quando for válido, colocar quantidade. Por exemplo, você entra num quarto, não precisa colocar que tem uma porta. Geralmente vai ter uma porta, o padrão é ter uma porta, entendeu? Agora, se tem duas, aí você põe que tem duas, entendeu? Mas assim, ralo. Ralo é uma coisa que eu coloco quantidade. Por que eu coloco quantidade? Porque nos banheiros hoje em dia tem banheiro que tem dois, tem banheiro que tem um. Um processo que a gente está defendendo é isso. Estavam cobrando 17 ralos e só tinha 11 na vistoria. Não tinha, como não tinha foto e estava no descritivo que tinha 11. Como é que faz? Não cobra, né? Não tem como cobrar. Não tem prova. Então, quantidade, quando você vê que vale para chave, para ralo, luminária, lâmpada, você vai fazer um armário, você colocar quantos puxadores tem. Eu acho importante essa informação colocar, porque às vezes numa foto ali, algum ângulo eu não pego e não tem um puxador. Daí fica difícil depois cobrar do locatário, entendeu? Dependendo. É que, sabe, gente, essa é uma questão muito importante, as fotos que eu vou falar mais pra frente, mas eu explico para vocês por que é importante se colocar o descritivo bem feito, tá? Porque o pessoal fala, ai, tudo na foto tem, mas às vezes é bendito, o ângulo que você tira não tem. E aí você abre uma brecha pro locatário ficar falando, ah, será que tava assim mesmo? Será que não tava? Entendeu? Aí vai vir alguém falar, ah, mas ele assinou. Pois é, mas você sabe como é que é a locação, né? A locação é estressante. Para que você vai dar argumento se você pode evitar? É o que eu sempre falo, para que correr atrás da fadiga se dá para evitar a fadiga, né? Vamos evitar então, né? Então, estado, cor, quantidade, marca quando for pertinente, entendeu? Marca. Eu coloco marca em tudo, mas tem gente que não gosta. Por exemplo, eu vejo uma porta laqueada, eu vou lá e eu coloco a marca. Por quê? Porque tem porta da marca Pormade, tem marca, eu não sei como diz, tá? Roden, é R-O-H-D, alguma coisa assim. Famosul, entendeu? Eu gosto de colocar, porque é um padrão inferior a outro ou superior. Então, eu gosto de colocar torneira, coloco, registro, coloco. Uma coisa é um registro da Imperatriz, outra coisa é da Docol. Todo mundo sabe que tem uma diferença de valor. E por foto, às vezes, não dá para saber, entendeu? Então, eu gosto de colocar marca em tudo, mas se você é uma pessoa que não quer colocar, tudo bem. Tem gente que coloca a sua marca em eletrodoméstico. Tá bom, tudo bem, põe a marca no eletrodoméstico. Mas é aquilo, né? Quanto mais informação, melhor. A vistoria de entrada é justamente para você evitar conflito na saída. Pensa que a pessoa estragou um registro, ela nem é contra pagar. Mas você não sabe qual que é a marca, entendeu? Aí você tem que ficar lá caçando qual que é a marca daquele registro para substituir igual, sabe? Porque se você mandar para o locatário um registro do qual que é o dobro do preço, ele vai torcer o nariz, né? Então, às vezes ele vai querer uma comprovação. Vocês entendem o que eu tô falando? Aí ele arrancou justamente lá aquela canopa que tá escrito marca. Então, eu acho interessante colocar marca em tudo que vocês puderem colocar. Mas é uma torneira de plástico, não julgo, né? É um valor baixo, né? Daí, às vezes, não vale a pena colocar mesmo, porque torneira de plástico por torneira de plástico é quase o mesmo valor. Vocês entendem o que eu tô falando, né? Talvez vocês não entendam que vocês estão começando agora, mas essa é a síntese. Tem coisas que não vale a pena, tem coisas que vale, mas o certo mesmo é colocar em tudo. Porque com vistoria, quanto mais informações tiver, melhor. Lembra? A vistoria é descrição minuciosa, então quanto mais informações, melhor, tá? Marca e modelo.
Marca e modelo. Então, você pega uma geladeira lá, aqueles modelo enorme escrito, o que você pode fazer? Tira uma foto, entendeu? Bota a marca e fala, modelo tá na foto, põe uma observação final na vistoria que tem o modelo, mas se quiser escrever, também escreve, não tem problema. O importante é registrar de alguma forma a marca e o modelo. Eu colocaria por escrito a marca e nas fotos o modelo, geralmente eu faço assim, tá? Então, é estado, cor, quantidade, material. Eu não fiz roteiro para essa aula aqui, tá? Vocês não ligam que eu tô esquecendo algumas coisas. Se eu esquecer alguma coisa, vocês me falam depois e a gente faz de novo. Fiz na correria aqui, quis parar, porque me perguntaram e eu quis parar para gravar o vídeo. Material é muito importante colocar, mas eu volto a dizer, quando é pertinente, geladeira, voltando no exemplo da geladeira, vai existir uma geladeira de plástico, uma geladeira de madeira? Não, geralmente geladeira é de metal ou é de inox. Então, daí você vê que não tem muito por que colocar. E, digo mais, geladeira de inox nem existe, na verdade. Geralmente a porta é de inox, mas a lateral é de metal. E a cor é prateada. Então, assim, veja o que é pertinente. O que é pertinente colocar material? Porta, móveis, paredes, que às vezes a parede ela pode ser de drywall, pode ser. Eu não sei se eu falo drywall certo, acho que é assim que fala. Ou é drywall, sei lá. Pode ser de a parede pode ser de alvenaria, pode ser toda ela revestida em MDF, pode ser casa de madeira. Então, essas coisas que são pertinentes, você coloca o material, tá? Janelas, esquadria de alumínio é uma coisa, esquadria de PVC é outra. E tem que colocar qual que é o tipo de vidro na vistoria? Se você tiver informação, você coloca, mas se você não tiver e você não tiver certeza, é melhor colocar só que é de vidro. Porque aí você vai lá e coloca, não, aqui é um vidro laminado. E aí não é, é temperado. Ou você coloca que é temperado e não é vidro laminado duplo. E aí? Você foi lá e colocou uma informação errada. Então, coloque os itens padrão, entendeu? Não sei se isso aqui é madeira ou MDF. Põe madeira, porque o MDF vem da madeira. É uma farofinha da madeira, mas é madeira, entendeu? Na dúvida, coloque qual que é a matéria-prima. Vidro temperado, o que no fundo ele é? É um vidro. Vidro fumê, o que no fundo ele é? Um vidro. Se bem que fumê você vê a diferença, mas vocês entendem o que eu tô falando? Ponha a matéria-prima inicial, primária, sei lá como falo. Porque assim não tem erro, entendeu? Agora, se você tem as informações, tem lá, às vezes o memorial descritivo, é um móvel novo, você tem as informações, por que não colocar? E ainda você pode até tirar uma foto ali, anexar a foto do memorial descritivo, que aí você coloca qual que é a fonte das suas informações, que não é da sua cabeça. Que se tiver errado, quem errou foi o pessoal do memorial descritivo, entendeu? Então, esses são os principais. Eu vou colocar aqui, para vocês saberem. Então, os itens têm que ter isso aqui. Estado, cor, quantidade, marca e modelo, material, quando for pertinente. Mas, geralmente, os principais é estado do item, o material e só, geralmente. Porque, assim, e quantidade também, dependendo. Porque, por exemplo, você tem uma porta, o que você precisa saber dessa porta? Qual que é o estado dela e o material. Mas aí vem para outra parte. Funcionamento. A porta, ela tem o teste mecânico. Então, é importante que tenha sobre o funcionamento desse item. A porta está funcionando, geladeira está funcionando, a janela está funcionando, porque tem que colocar que está funcionando. Porque você abre e fecha, você faz um teste, é um item de funcionamento. Agora, você vai colocar que o teto está funcionando? Não, porque o teto não funciona, o teto está ali parado, é um item imóvel, né? Ele não tem mobilidade, então não cabe essa palavra funcionamento ou não para o teto. Você sabe que no começo, quando eu comecei a fazer vistoria, eu colocava funcionando? Eu não sei porquê, gente. Muito tempo atrás. Acho que no aplicativo tinha essa opção e eu ia clicando e não prestava atenção. Aí ficava lá, teto funcionando, parede funcionando. Se você estiver me vendo e às vezes você pega uma vistoria antiga minha, talvez esteja essa palavra, não ligue. E então, quando é pertinente. Outra coisa que é importante colocar, aí você já abre o EC. Características do item. Opa, travou? Vocês me viram aí? Voltei. Não sei por que travou. Tomara que eu não tenha saído com a boca travando. Tá. Aqui, características do item. Eu estou travando? Não estou travando. Então, características do item. O que é características do item? Porta, por exemplo. A porta, ela tem uma característica. Qual que é a característica dela? Ela pode ser... Se ela for uma porta padrão, essas abre e fecha, assim, tipo, aqui, ó, do meu apartamento aqui, vou mostrar pra vocês. Tipo assim, uma porta assim, é uma porta padrão. Então, não precisa colocar nenhuma informação ali de característica do tipo de porta. Mas se ela for aquelas portas pivotantes, sabe aquelas portas grandona, que elas têm 2 eixos e gira ali? Então, ou uma porta de correr, então aí é uma característica diferente, é importante colocar qual que é o funcionamento dessa porta.
Outro item que vai ter características próprias, armários. Armários têm quantas portas, quantos puxadores, quantas gavetas. As corrediças das gavetas estão em bom estado, estão enroscando? Que mais? As portas estão correndo direitinho? Estão correndo direitinho? Então você coloca que ela está correndo, sem danos, tá com as rodanas em ordem, deslizando sem enroscar ou deslizando perfeitamente. Pode ser coisas nesse sentido assim, que são características próprias. Qual mais item? Voltando ao armário. Às vezes a porta ela tem amortecedor, então colocar que a porta está com os amortecedores funcionando. São características próprias do item, que é importante você analisar para que depois na saída você possa cobrar. Às vezes você tirou uma foto ali, estava na pressa, tinha que entregar a chave para ontem, fez lá a vistoria do armário, e aí tirou umas fotos e tirou só do armário fechado. E não colocou quantas gavetas tinha nesse armário. Que problema aí. Aí na saída, o locatário arranca fora uma gaveta, ele estraga, leva embora a gaveta, joga fora. Era 4 gavetas, tinha 3. Aí você fala, não, mas tá tudo aqui, ó, estruturas, corrediça ali, com certeza ele arrancou, mas será que foi ele ou será que já tava assim? Aí a dúvida, como é que você prova? Então, as fotos sempre salvam, eu concordo, mas vai que um dia você esquece de tirar alguma foto, alguém te liga na hora, você se distrai e esquece, ou você não tira foto de um certo ângulo, por isso que o descritivo é importante. Então, o certo é sempre colocar ali, ó, tem 4 gavetas. Por quê? Porque aí tá escrito ali que tem 4 gavetas, entendeu? Aí ele pode querer se apegar que não tem uma foto? Pode, mas pelo menos você tem uma prova. Você deveria ter as duas, mas pelo menos uma você tem, entendeu? E você que é locatário e tá me escutando, se eu não concordo, eu te entendo, eu não julgo você. Porque às vezes a pessoa foi lá, colocou no descritivo, e antigamente, na locação anterior, tinha 4 gavetas e o outro inquilino arrancou e a imobiliária não arrumou. Aí você pegou ali o imóvel agora e a imobiliária usou a mesma vistoria. Por isso que você tem que contestar. A importância da contestação. Tem vídeo no canal sobre isso, então eu recomendo. Porque no final da locação, o que vai prevalecer é o descritivo assinado, entendeu? Então, não é que eu estou ensinando errado, é que eu estou ensinando o que acontece no dia a dia, entendeu? O que acontece no dia a dia é isso. Acontecem erros nas vistorias, e você tem que se precaver. E eu estou procurando ensinar aqui no canal, inclusive nesse vídeo, para que não ocorram esses erros e ninguém seja o exato. Mas pode acontecer por uma desatenção, ou por má fé mesmo, que eu espero que não. Quem assiste aqui geralmente não são pessoas de má fé, que pessoas que querem melhorar, mas existe no nosso meio, infelizmente. Então, esses vídeos são justamente para educar todos, inclusive você, o locatário, para que você também, que às vezes está assistindo aqui tentando se safar de alguma situação que você causou, você saiba que a maioria das vezes não vai dar, porque a vistoria é uma prova. Então, assim, tem vários vídeos sobre contestação de entrada, até de saída a gente tem aqui explicando como que dá para fazer, se a vistoria é defeituosa, né? Mas saibam disso, o que prevalece sempre é o descritivo, porque você assinou e concordou, e não contestou, entendeu? Então procurem contestar as vistorias, tá? Então, características dos itens seria isso. Torneira, a torneira ela tem uma bica alta, a bica dela é móvel, é monocomando, tem 2 misturadores, um quente e um frio. Entendem? São as características do item, tá? Aí nós vamos para a parte que mais pega, gente, os danos. Danos e avarias, desgastes, defeitos, não funcionamento. Então, nós vamos para essa parte aqui que é muito importante. Então, você está fazendo o corpinho da vistoria ali, né? Você fez lá o endereço do imóvel, aí você começou pela sala, você fez a porta, vamos pegar o exemplo da porta. Aí na porta você colocou lá o estado da porta. A porta, ela tá funcionando, ela não tá com dano, então ela tá uma porta em bom estado. A cor dela, vamos pegar o exemplo dali que eu mostrei para vocês, é marrom. Quantidade, nesse caso, só tem essa porta, eu não vou colocar. Marca e modelo também não vou colocar, que eu não preciso. O material dela é madeira. Então fica lá. Porta de madeira em bom estado, aí você coloca, quando for pertinente, né, sobre a pintura, esqueci de falar aqui sobre a pintura. Então, no caso aqui, essa pintura da minha porta, ela é semibrilho, eu quis fazer assim para poder limpar. Não usem tinta semibrilho, tá? É um conselho que eu dou, qualquer coisa risca. Então, porta de madeira, em bom estado, cor marrom, aliás, pode colocar pintura, semibrilho, cor marrom, em bom estado. No caso aqui a pintura já não é nova, apesar que eu peguei faz pouco tempo o apartamento, né? Mas é que não é nova essa pintura, que eu já risquei tudo já. Fui fazer mudança e risquei tudo. É meu apartamento, graças a Deus, né? Mas, enfim. Então, a pintura ali, marrom, em bom estado. E aí, se a pintura for nova, a pintura nova. Não esqueçam de colocar essa informação, pintura nova. Tem que colocar no item, tá? Tem que colocar no item, não é só no final um resumo geral.
ponha no item, ponha no resumo geral. Não coloque só no resumo geral. É uma coisa que eu aconselho vocês, eu faço um vídeo outro dia explicando por quê. Então, essa porta, ela tem danos? Ah, ela tem. Ela tem uns lascadinhos ali na parte inferior dela, que é bem comum em porta. Então, eu coloco todas essas informações lá. A porta é de madeira, em bom estado, com pintura nova, na cor marrom semibrilho, com pequenos lascados na parte inferior. Ponto. Tá feita a minha porta. Coloquei os danos dela. Ah, mas ela também tem riscos perto da maçaneta, com lascados na parte inferior e com riscos próximo à maçaneta. A porta não tá funcionando, tá emperrando. Então ela já não tá mais em estado bom, ela tá em estado regular, porque ela tá pegando para fechar. Ela até fecha, mas ela pega no batente. Ela não fecha. Eu já colocaria, pode até colocar em estado regular, mas assim, não fecha, tá toda riscada, quebrada, com trincado, com lascado, toda manchada, tá em estado ruim. Ponto, acabou. O locador gostou, não gostou, essa é a verdade. Tá em estado ruim. O negócio não funciona, tá todo danificado, tá em estado ruim. Não tá em bom estado, não tá em regular estado porque nem me atende. Não funciona, gente. Então tá em estado ruim, tá toda danificada. Essa é a realidade. Então é isso que você vai colocar. Aí na porta, às vezes você tem ali a fechadura, a maçaneta, aí você pode colocar até no próprio item porta ali, depois que você colocou as especificações da porta. Com fechadura de metal cromado, com manchas de tinta, com uma chave funcionando. Se quiser, eu coloco, ó, por exemplo, a minha fechadura, marca Arouca, com maçaneta em bom estado, frouxa, não frouxa, com marca de verniz, sem verniz, com 3 dobradiças, e aí você vai colocando tudo que você vê ali na porta. Aí vocês entendem por que eu falo que eu vou fazer um vídeo para vocês terem uma base, mas por que às vezes a pessoa que vai trabalhar com isso precisa de um treinamento, porque é muita coisa, eu tô falando só de uma porta. Você viu quanta coisa? Ó, você tem a porta, você tem os batentes de guarnição, que eu nem falei, você tem a soleira, muitas das vezes, que é aquele que divide o piso, tem fechadura, chave, maçaneta, dobradiça. E às vezes tem até o olho mágico na porta, se for uma porta de entrada. Então vocês entendem? Isso é só o item porta. A gente nem falou do resto, eu nem falei de mobília ainda, nem falei de eletro para vocês, nem falei direito de pintura. Então, tudo isso você pode ter em treinamentos voltados para a vistoria de imóveis, que aí vai ser aprofundado, vai ter material e tudo mais. Se você quiser, você pode adquirir nossos treinamentos no wagnerbarroso.com. Se não quiser, também fica aí, eu sempre tô por aí dando umas dicas, aí você vai coletando aos poucos e vai aprimorando, tá? Mas vai demorar mais, né? Você não vai ter um curso, não vai ter um certificado. Mas basicamente, gente, vistoria é isso. Sobre os danos que a gente estava falando ali, então, o que é dano? Dano geralmente vai ser quebrado, risco. Dano, gente, é uma coisa assim que ela é de um jeito e foi modificado, porque alguém danificou, alguém estragou. Avaria, desgaste, é coisinhas pequenininhas, assim, que são desgaste do tempo, né? Então, você pega uma porta de verniz, ela começa a ficar desgastada, tá no banheiro, começa a desbotar o verniz. Não é um dano que alguém causou, é um desgaste, normal. Mas tem que colocar, porque senão depois cobram do coitado do locatário. Você que é locatário sabe o que eu tô falando. Não tá funcionando, tem que colocar que não tá funcionando, entendeu? Então, isso aqui é basicamente como que você faz uma vistoria de entrada. No final, você pode colocar um textinho falando sobre a faxina do imóvel, pode ir lá reforçar se a pintura é nova, colocar a marca da tinta, se você tiver a marca da tinta, comprovadamente. Não adianta colocar souvenir e achar que tá tudo certo. Comprove, porque isso aí pode dar discussão. Pode ser que o juiz acate? Pode, porque o locatário assinou e concordou. Mas você pode pegar um juiz que fala, prove que essa tinta aí que você passou é souvenir. Tem a nota fiscal, anexa a nota fiscal na vistoria, no contrato, no e-mail, onde você quiser, mas comprove que a tinta ali é souvenir. Coloca ali qual que é o acabamento, se é fosco, acetinado, semibrilho, entenderam? Essas são informações a mais. Se foi feita alguma limpeza, tipo de caixa de gordura, limpeza de filtro de ar-condicionado, essas limpezas que são profissionais são mais caras, é importante colocar na vistoria, tirar fotos comprovando que foi feito, nota fiscal também. Então, isso são coisas a mais, tá? Mas basicamente a vistoria é isso. Tem muito mais coisa, óbvio, mas para você começar, eu acredito que tá de bom tom, tá, gente? Então, fica aí o nosso vídeo, espero que ajude vocês. Recomendem nosso canal. Se você é locatário e quer uma ajuda aí numa vistoria, está sendo cobrado injustamente na saída e você quer contestar, a gente consegue te ajudar. Inclusive, nós vamos lançar agora um curso de contestação de vistoria de entrada e saída para locatários, exclusivamente para locatários que querem contestar a vistoria de entrada. Se você vai contestar a vistoria de entrada, tem que ser no prazo, tá? Não adianta depois de 2 anos querer contestar a entrada. Pegou a chave hoje, tem um prazo lá, você contesta. Você quer contestar, quer saber como fazer, você pode adquirir nosso curso. E dentro do curso também tem como contestar a vistoria de saída. Em alguns casos é possível. Quando que é possível contestar uma vistoria de saída? Quando a vistoria de entrada apresenta falhas. Então, a gente vai tentar se apegar aquilo ali e ver se tem alguma falha para contestar. Você que é vistoriador, não me olhe torto, não. Porque eu já tive vistoria minha contestada, tá? Na saída, e eu vou fazer o quê? Eu tava errada, eu não fui clara, eu vou fazer o quê? Entendeu? É verdade.
A gente tem que ser justo, entendeu? Eu errei, eu vou assumir meu erro, vou consertar e pronto, acabou, a vida que segue, aprendo nas próximas. Mas agora é injusto um locatário ter que pagar por uma coisa que ele não fez. Ah, mas ele assinou. Ele assinou, mas ele assinou a vistoria dizendo que ele concorda com o que está ali no corpo do texto. No corpo do texto algo não foi claro? Ué, fazer o quê? Tem margem para discussão. Então, se você quer ajuda para contestar sua vistoria de saída, tem também esse curso, mas tem nossa consultoria. O curso é para quem fala assim, olha, tua consultoria ficou muito cara, não vai dar para mim e tal, eu prefiro eu mesmo, eu tenho tempo, eu quero contestar. Aí você compra o curso. Você quer uma consultoria para contestar sua vistoria de saída? A de saída eu consigo fazer em qualquer lugar do Brasil, porque eu uso os documentos que você tem. A de entrada tem que ser aqui em Curitiba ou região metropolitana, dependendo até em alguns lugares do Paraná, no estado, dependendo do tamanho do imóvel, do valor da vistoria, eu consigo fazer em loco, né, no local. Mas entrada tem que ser por aqui. Saída eu consigo fazer em qualquer local, porque a gente consegue fazer online, tá? Então aí você pode entrar em contato com o Wagner. O Wagner é meu sócio, tá, gente? Meu marido, então nós trabalhamos junto. E aí ele que faz essa parte de orçamentos e tudo mais. A minha consultoria mínima para vistoria de saída é R$ 300. O curso vai ser abaixo disso, bem abaixo, tá? Pra vocês estarem cientes. Então é isso, gente. Qualquer coisa, estamos à disposição. Tem o link ali no final, na descrição dos nossos treinamentos. Vai estar também o curso ali. Já vou ter lançado, provavelmente, quando tiver terminado esse vídeo aí. Se não tiver lançado, você fica esperto aqui no canal, que daqui a pouco vai aparecer. Mas tem também a aula gratuita de vistoria de entrada, para você saber basicamente como que é na prática, tá? Um abraço, tchau, tchau.